Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui o Paulo Roberto Corrêa, ele que é superintendente da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Nos visita pela primeira vez para um bate-papo sobre como a SUDAM pretende, nos próximos anos, investir no Acre, na região norte do Brasil. Doutor Paulo, satisfação tê-lo conosco, seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Quero agradecer o convite do Narciso, do Osmir, e me sinto muito à vontade por ser acreano estar aqui com vocês e tirar as dúvidas pertinentes da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Eu só queria, antes de você começar a responder as perguntas, fazer uma referência ao que você acabou de colocar. Eu sou acreano, e um acreano particularizado, nasceu na grande cidade de Cruzeiro do Sul, que é a dupla vantagem. Dupla vantagem. Só tomara que a referência de Cruzeiro do Sul que ele apresenta não seja você, né, Osmir? Não. Você também, uma boa referência. Então, Paulo, como nosso tema, eu já falei sobre ele, o papel que a SUDAM desempenha no desenvolvimento da região norte. Nós sabemos, todo mundo que já ouviu falar sobre esse assunto intrincado, é um tema muito difícil, principalmente no momento da sua execução, é que a região norte, pelo fato das comunidades serem isoladas, pela questão do fornecimento precário dos serviços de energia elétrica e também pelas políticas ambientais, acaba sendo prejudicada no seu desenvolvimento. Como é que a SUDAM trabalha esses fatores e outros, se é que o senhor tem alguns para acrescentar que servem de entraves ao desenvolvimento da região? Bem, a questão da infraestrutura, com certeza faz parte do está incluída nos nossos planejamentos, ela é fundamental. Né? A gente sabe, isso aí é popularmente conhecido, que sem infraestrutura básica a gente não consegue atrair esses investimentos. Aí você coloca energia, a parte de logística e outras. E a questão ambiental, ela tem que ser analisada de duas formas. Primeiramente, pelo cuidado que nós temos que ter com a nossa floresta, né? Mas da mesma forma nós temos que pensar que esse povo que mora na região, ele também merece o desenvolvimento, né? Ele merece ter uma qualidade de vida melhor, ele merece ter um salário melhor, uma qualidade salarial melhor e, portanto, nós temos que tentar achar um denominador comum que una o desenvolvimento e consiga continuar com a floresta em pé. Quer dizer, você não é favorável. Porque no passado, nós tínhamos os grupos que queriam derrubar tudo e o outro grupo, na contramão, achava que não podia derrubar uma simples galho de árvore. Você vai pelo meio, pelo caminho do centro. É possível se desenvolver porque nós temos milhões de brasileiros morando na Amazônia, mas preservando a floresta. O que eles chamam hoje de desenvolvimento sustentável, sim. Não é isso? Isso, na prática, o que é a SUDAM, e eu entro aqui num dos planos da SUDAM, que vocês estão estudando, eu gostaria que você explicasse melhor o que é isso. Que são os microeixos de cargas e transportes da Amazônia, que é a forma de definir os investimentos prioritários em logística para reduzir os custos de transporte e aumentar a competitividade da região. E eu quero dar um exemplo prático. No Banco do Brasil de Cruzeiro do Sul do passado, o comerciante, por exemplo, no caso do comércio, ele tinha que ter 3 linhas de crédito, 3 estoques, e tinha que ter dinheiro para 3 estoques, Narciso. Tinha um na prateleira, um que vinha nas balsas, e um terceiro que ele estava comprando lá nos centros produtores. Então, isso tinha um custo enorme, dessa manutenção e carga dessa forma. Em cima disso, o que a SUDAM está pensando para aumentar a competitividade e diminuir os custos? Esse microeixo que você acabou de falar, Osmi, ele está sendo estudado. É um estudo que está sendo feito em todos os estados, né? Então, por exemplo, vendo o status dele atualmente, o Pará, o Amapá e o Amazonas, esse estudo já foi finalizado e tem uma identificação generalista que o que é preciso prioritariamente são as necessidades de portos nessa região, né? Acre, Rondônia e Mato Grosso,
que também nós chamamos de Rota do Grão, será finalizado em 2016. Tocantins e Roraima já está em revisão pela Sudam, é a previsão de ser concluído em dezembro de 2015. E o Maranhão, que será feito em 2016. Basicamente, o que você consegue visualizar nesses estados são os gargalos, que nós chamamos de gargalos de desenvolvimento. Qual o problema do Pará? É o problema ambiental? É o problema logístico? Qual a solução para a gente transformar esses produtos em um produto de maior valor agregado e trazer para aquela região, mesorregião, que nós chamamos, uma melhora na qualidade de vida. Então, isso nós estamos fazendo com o PRDA de forma regional. Nós já estamos em parceria com o Ministério da Integração, fazendo de forma estadual e vamos trazer para o municipal. O que a gente chama disso? Existe a transversalidade, é que você pega o todo da região e você vai pegar aqui os principais problemas. Alguns dos problemas são comuns a 2 ou 3 estados e outros não. Então você tem que especificar. Trazer para o estado, não. O problema do Acre está na infraestrutura na energia, na logística, na falta de mercado consumidor, na competitividade em relação a tributos. E definir depois para o município. Qual o problema do município A, B ou C, do Acre ou de Rondônia ou de Mato Grosso? Quais são as atividades prioritárias que podem trazer uma resposta mais favorável para aquela região? Basicamente é isso que nós estamos fazendo. Esse projeto está no Ministério da Integração, nosso PRDA, e vai ser transformado em lei depois que passar pelo Congresso Nacional. Aí os estados vão ter que seguir esse plano. Doutor Paulo, eu recordo muito bem do nascedouro da Sudam, da Sudene, do Rio Grande do Norte. Sim. Tu até lembra bem antes, né? Que aqui eu quero registrar que as praias do Rio Grande do Norte, de Natal, é mais bonita do que as praias do Cruzeiro do Sul. Do Moa, não sei. Aí eu já não concordo. Também não concordo. Do Moa são lindas, não? Como cruzeirense... E naquela época, por incrível que pareça, a Sudam e a Sudam foram criados no regime militar, né? No governo Castelo Branco. Para você ver que... A Sudam foi em 66, 1966. Para você ver que a gente não devia... que um dos erros da redemocratização foi satanizar os bons feitos da Revolução. Eu acho que a gente poderia ter pegado o processo político, ter transformado naquilo que deveria merecer ser transformado e manter aquilo que estava. E a Sudene tinha um prestígio naquele Nordeste, que ser superintendente da Sudene era muito mais importante que ser governador do mais importante estado do Nordeste. É verdade. Como... Aí eu chego aqui no Acre, ainda nos bons auros da Sudam. Da Sudam. Da Sudam. Sim. Aqui, da Sudam. Eu me lembro que houve um dos condéis da Sudam, foi realizado aqui no Acre, com a presença de todos os governadores da região norte. Eu pergunto, aí veio o governo Collor, acaba com a Sudeco, que das 3 primeiras agências de desenvolvimento, veio o governo Fernando Henrique Cardoso, extingue a Sudene e a Sudam. Posteriormente veio o governo Lula, recria a Sudene e a Sudam. Eu pergunto, a Sudam de hoje, comparado com a Sudam daquele tempo, por que ela perdeu tanta importância? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Bem, na prática, é difícil responder isso, porque eu não são várias décadas no passado, ela foi recriada em 2007, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que a gente percebe é que esse estoque, ele acabou prejudicando, deixou a Sudam um pouco no ostracismo no cenário regional. Né? É preciso fazer esse resgate. O próprio servidor da autarquia, ele anda meio cabisbaixo, precisando de... Por sinal, tem excelentes técnicos na Sudam. Talvez os melhores técnicos em desenvolvimento da região. É verdade. Né? Doutores, mestres, conhecem muito, mas não sei qual a palavra que eu poderia falar, não tem o prestígio que merece, se sentem desprestigiados. Né? O primeiro trabalho é tentar trazer a autoestima novamente para a autarquia, para os seus servidores.
e demonstrar que ela é importante. Para você ter uma ideia, Narciso e Osmir, nós tivemos, por ano, nós conseguimos isentar mais de 3 bilhões de reais para as empresas presentes aqui na região. Talvez isso seja o diferencial para que elas permaneçam aqui. Né? Isso ajuda não a criar novos investimentos, mas pode estar ajudando, e nós temos estudos disso, a manter esses empregos aqui. E segundo os estudos que nós fizemos superficiais, são mais de 100 mil empregos que continuaram aqui na região por conta disso. O nosso Fundo de Desenvolvimento, ele já investiu mais de 4 bilhões de reais na região, o FDA, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. É recurso próprio da Sudão. É o recurso da Sudão. Né? O FNO é o Fundo Condicional do Norte, do Banco da Amazônia. Não, o FINAM. Não, o FINAM é o FDA do passado. Agora ele mudou. Aqui. Se atualiza. E falando em fundos condicionais, eu trouxe até para você aqui, está no DOU, nós já, em 2 meses que eu estou lá, nós já conseguimos publicar diretrizes do FNO para 2016. Né? Eu pedi pressa nisso, porque nós temos prazo, era 15 de dezembro, nós conseguimos publicar antes. Eu quero fazer uma explicação. Isso é uma informação, Osmir, que muita gente não tem. Não sabe que a responsabilidade pelo FNO também é da Sudão. O FNO é um fundo condicional. Sim. Então, ele não é eminentemente do Banco da Amazônia. Ele faz parte do Ministério da Integração, a qual nós somos vinculados, e nós temos responsabilidade na publicação de suas diretrizes. Essa é a explicação que eu queria dar para o telespectador, porque é o seguinte, você falou no FNO, os fundos constitucionais foram criados na Constituição de 1988 para regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, foram criados por nós, inclusive eu sou um dos coautores. Você já tivemos falado sobre isso. Como uma forma de diminuir as desigualdades regionais existentes no Brasil. São recursos subsidiados, recursos mais baratos. Subvencionados para que se possa manter indústria, comércio, etc. E tal. É bom esclarecer isso, porque esse é um recurso importantíssimo para a nossa região. E, sendo bem aplicado, como está sendo pela Sudão, melhor ainda. Doutor Paulo, eu fiz uma pesquisa na internet sobre esse tema de desenvolvimento da região norte, encontrei muito poucos artigos que falam sobre esse tema. Eu pergunto, isso não demonstra, de uma certa forma, talvez uma ineficiência da atuação da Sudão na região, inclusive dividindo a responsabilidade por ausência desse tipo de material, desse tipo de pesquisa com as universidades? E a minha pergunta final é, a Sudão não dialoga com as universidades quando o assunto é desenvolvimento regional? Para você ter uma ideia, todos os nossos planos de desenvolvimento eles foram feitos com universidades. Né? Nosso PRDA foi feito com a Universidade Federal do Pará, o Microís com a Universidade Federal do Oeste do Pará. Inclusive, por estar no Pará e por suas ligações, o que acabou acontecendo foi que essas universidades acabaram fazendo esses estudos. A gente pretende colocar isso para outros estados como uma forma de disseminar essas ideias, essas análises. Mas o senhor concorda que existe uma ausência de material de base? Na verdade... Para quem queira entender o desenvolvimento regional? Eu há 2 meses estou analisando a situação, e 2 meses que eu estou no órgão. O que a gente consegue extrair disso é que todos esses stakeholders que nós chamamos, são os atores, têm planejamento diferentes. Né? O estado do Amazonas tem um, o estado do Pará tem outro, o estado do Acre tem outro. Todos fazem planejamento diferente. Então você não consegue uma padronização do planejamento da região. Né? Nós temos um projeto para que haja comercialização desses produtos entre os fornecedores e clientes da própria região. E a gente não consegue botar isso em prática. Pelo menos não conseguia antes. Nós estamos com um protótipo na Federação das Indústrias do Pará, está funcionando mais ou menos entre o Pará e o Mato Grosso. E o ano que vem, eu já falei com o presidente de 2 federações, nós vamos colocar para que todos os estados tenham acesso a isso, para que esses dados sejam atualizados. Vamos colocar uma pessoa no escritório em Brasília, para que fique com essas informações e essas atualizações, para que todos possam ter acesso e a gente consiga tornar esse comércio da região uma coisa mais equânime, que a gente não precise comprar tudo no Rio Grande do Sul, em São Paulo, se nós tivermos preços competitivos aqui. Doutor Paulo, indiscutivelmente,
dos desperdícios no Brasil, o mais odiento, o mais intrigante é o que vem da corrupção. Ela é condenada sob todos os aspectos. Mas há estudos que falam e dão conta de que a burocracia dá um prejuízo maior do que o da corrupção, por incrível que pareça, né, Osmir? Aqui no Brasil, para você abrir uma empresa, você demora 5 meses. Para fechar, você não fecha nunca mais. Para você para estabelecer uma empresa, até que você tire a última licença, às vezes você chega até a desistir do projeto. Eu pergunto, um cliente que tem que enfrentar um desses benefícios da Sudene, qual é o nível da Sudam? Qual o nível de burocracia que ele enfrenta lá dentro? Narciso, eu até agradeço por essa pergunta. Primeira coisa que o investidor que não conseguiu acesso ao crédito, ele fala sobre burocracia. Nós temos no mercado financeiro alguns padrões, você sabe disso, que você já foi bancário, alguns padrões que são pré-requisitos para você conseguir acessar o crédito. Garantia e outros, as licenças ambientais, certidões, esses são padrões. Principalmente quando se trata de uma taxa de juros subvencionada, porque nós temos que entender, por exemplo, com a taxa de juros de 7,5% a 9% ao ano, na realidade que nós estamos vivendo hoje, é extremamente atrativa. Quanto é cobrado, por exemplo, de um capital de giro ou de investimento no mercado comercial comum? 2% a 3%. Aí você dividir 9%, aí você tem uma taxa extremamente baixa. As consultas prévias, por exemplo, na Sudam, pelo que eu posso falar, nós temos um prazo lá definido que não pode ultrapassar 30 dias, para você dizer sim ou não para o projeto. Depois disso, o cliente, o investidor, tem que procurar o seu parceiro financeiro. Quais são? Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Caixa Econômica Federal. É importante que ele já tenha um relacionamento com esses agentes anteriormente. Seja cliente. Já tenha um certo histórico para você não chegar lá, tem um projeto aqui de 500 milhões de reais, eu quero que você receba. Vai ser difícil isso acontecer. Mas permite-me, aí você vai dar continuidade essa pergunta que o Narciso fez. Aqui nós não temos aqui no Acre uma representação da Sudam, ainda, pelo menos. O que é que o empresário tem que fazer para ter acesso a esses projetos do próprio FNO, desse Fundo Constitucional do Norte? Tem que se deslocar para Belém? Como é que ele faria para poder se habilitar perante a Sudam e depois, através das instituições financeiras? Doutor Paulo, eu vou aproveitar essa pergunta do Osmir para a gente fazer um intervalo comercial. O senhor continua respondendo do Narciso, em seguida do Osmir no próximo bloco, por gentileza. Daqui a pouquinho a gente volta, por favor, não saia daí.